Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde a entrevista sempre tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e nossa convidada hoje, a dentista, a odontóloga, doutora Camila Carvalho. Camila, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, Marco, é um prazer. Vou apresentar nossa convidada, Camila Carvalho, aracajuana. Olha o foco, sempre sergipanos. Cirurgiã dentista com especialização em harmonização facial estética dentária. Sorriso, gente. Vou começar te perguntando. É sorrindo que a gente abre as portas sociais e profissionais da vida? Com certeza, né? Acho que você mostrar um sorriso bonito, bem apresentado, uma face harmonizada, faz com que você tenha uma autoestima em dia, uma autoconfiança, que dá muito mais segurança nas suas relações pessoais, profissionais. Você se apresenta de uma maneira muito mais espontânea e lhe traz segurança, com certeza. Eu queria que você explicasse um pouco essa junção, né? A odontologia com a estética, como é que isso surgiu na tua vida profissional? Pronto, essa é uma pergunta que eu amo responder, porque eu faço uma associação que foi o que me deu o estalo para eu escolher a odontologia na minha vida. Eu sempre gostei de artes manuais, de trabalhos artísticos. Quando eu era mais nova, eu fazia pintura em tela, fazia decoração com arranjo de flores. Então, assim, eu sempre tive um que é muito artístico na minha personalidade. E sempre quis fazer algo na área de saúde. E quando eu descobri que ser dentista é ser artista, né, que a gente dentro da odontologia tem essa parte, né, artística, de você olhar com um olhar mais sensível, de você ver a simetria das coisas, de você trazer embelezamento e isso gerar uma emoção nas pessoas. Nossa, aí eu me encontrei. Foi a ideia de a tela vai ser sorriso. Exatamente. Eu me lembro que quando eu estava na minha dentista, que é uma tia minha, ela falou uma frase que girou uma chave na minha cabeça. Ela falou assim: ser dentista é ser artista. E aí eu fiquei com aquilo assim, martelando na minha cabeça. Eu falei: nossa, é isso. É isso que eu quero. Eu quero trabalhar com uma odontologia que transforme, que traga embelezamento, que traga autoestima. E isso foi fundamental. Então, eu tenho um olhar muito sensível quando eu atendo meu paciente. Eu começo a entender pelo fato de que vocês têm que, dependendo da posição do dente, vamos dizer assim, vocês têm que fazer um molde dele, lapidar o dente para ele ficar perfeito, não ficar aquele vampirão, né? Então vem um pouco de arte mesmo, né? Interessante. Isso. Mas em relação ao sorriso, que é assim, você tem um sorriso que chama seu cartão de visita e você trabalha com um sorriso, sempre sorridente, mas por que o sorriso especificamente? O que é a tua especialidade, que é um foco, a gente entra na rede social do teu trabalho, a gente percebe. Você transforma o sorriso das pessoas, né? Você vê aquela pessoa sem brilho e aí é outra pessoa. Exatamente. Por que isso acontece? Quando foi uma coisa que eu comecei a perceber quando eu comecei a trabalhar. Uma das primeiras pessoas que eu atendi chegou para mim e falou assim: toda vez que eu vou sorrir, eu prendo o riso, porque eu tenho vergonha do meu marido, eu tenho vergonha dos meus amigos. Toda vez que eu tenho um momento de felicidade, eu me prendo nessa felicidade, porque eu tenho que me lembrar que eu não tô feliz com o meu sorriso. Aquilo também gerou em mim um sentimento de, nossa, você trazer simetria, você trazer um clareamento, você trazer uma proporção que agrade a pessoa que está buscando isso, traz um efeito não só estético, traz um efeito de segurança, de você se sentir bem, de você sorrir espontaneamente. Então, você consegue realmente ser feliz de forma inteira, né? Então, o sorriso é, sim, o cartão postal. E eu sou apaixonada por sorriso. Se a gente puxar para parte técnica, vamos dessa forma. Uhum. Esse defeito do sorriso, ele tem causa, pode ser da própria estrutura da pessoa ou um mau cuidado, falta de trato, uso de produtos. O que causa tudo isso? Existem diversas causas para um sorriso, digamos,
que não esteja dentro, né, do que a pessoa possa gostar. Existem as causas naturais, existem deformações que são a nível dentário, então as pessoas existem desalinhamento, apinhamento que a gente fala, que é mais uma questão ortodôntica, né? Então a gente tem a ortodontia que vem aí para alinhar, para trazer a nível dentário essas correções. E existem defeitos a nível ósseo também, que muitas pessoas não sabem que existe. Às vezes a correção ela não vai só no consultório clínico, às vezes ela precisa ir para um nível cirúrgico. Então existem pessoas que têm uma gengiva que mostra um tanto bem a mais, existem pessoas que têm a parte óssea, né, mandíbula mais para dentro ou mais para fora, maxila, ou então assimétrico, né, para um lado ou para o outro, e isso aí já vai para a parte cirúrgica, que é a parte da cirurgia ortognática dentro da odontologia, né? E existe a parte também que é vinculada ao comportamento do próprio indivíduo, que é quando a pessoa não tem um cuidado específico, né? Às vezes descuida na higiene. E aí, descuidando da higiene, já vai ter uma série de processos patológicos, como lesão cariosa, processos endodônticos, e aí você precisa fazer restauração, para a parte de endodontia, que é a parte do canal. E aí você vai trazendo para o seu dente materiais artificiais. Esses materiais artificiais, eles precisam de manutenção. Então, se, por exemplo, você lesionou um dente, precisou fazer uma restauração e você não vai com frequência no dentista fazer uma manutenção dessa resina, né? Ela vai ficando feia, vai ficando escurecida, vai ficando manchada. Então, existem os cuidados inerentes ao cuidado do dia a dia da pessoa, né? Que ela, geralmente, a gente fala para o paciente ir no mínimo de 6 em 6 meses para uma consulta de rotina. Ou existem problemas que vêm já com a pessoa, mas que são perfeitamente... Quanto mais cedo a gente diagnosticar, fazer o diagnóstico precoce, a gente trata, né? Tem a odontologia toda preventiva aí, e a gente trata de forma imediata. Me corrija, eu acredito que sim. A gente falou assim, sorriso. O sorriso seria a parte final de todo um conjunto bucal que a pessoa precisa, né? O sorriso é mostrar que você está com tudo alinhado, né? Esse desalinhamento, vamos dizer assim, eles interferem em quais partes da pessoa, na parte motora, de mastigação, ou é apenas só a questão visual, a fala, tudo pode ser modificado? Sim, pode. A depender da maloclusão, que a gente chama, pode interferir, sim, em problemas articulares, musculares, fonação também, né? Além de uma queixa estética. Então, não é só estética, a gente também tem as estruturas de suporte que a gente precisa cuidar, né? Às vezes a pessoa também tem um sorriso lindo e tem alguma questão, por exemplo, um bruxismo noturno, um apertamento, e aí tá ali sobrecarregando a articulação, os músculos, vive com enxaqueca e não sabe o que tá acontecendo. Então, na consulta de avaliação, que a gente tá ali de rotina, que a gente vai fazendo perguntas. Você sente dor de cabeça frequente? Você sente algum incômodo? E aí a gente vai fazendo testes. E aí a gente descobre, às vezes, um diagnóstico. Me tira uma dúvida. Nós tivemos aqui um professor de canto, o Rick Gomes, e me chamou a atenção quando ele falou sobre a preparação, principalmente a questão de trazer o ar para dentro da caixa craniana, que isso impulsiona a voz. Mas a formação dentária da pessoa, ela pode influenciar até o som, isso atrapalhar o trabalho dela, a vida social dela? Olha, tem até um artista, né, muito famoso, que é o Freddie Mercury, que ele não tinha o cuidado com a parte dentro. E aí ele falava que não fazia esse tratamento para não alterar a voz e o canto. Mas eu acredito que isso é um mito, porque assim, toda e qualquer mudança em qualquer área vai exigir uma readaptação, tá? Se você está acostumado a falar e você tem um espaço de ar passando ali, você vai ter uma adaptação nova pela mudança de posição. Mas isso não vai fazer com que você atrapalhe. Então, se o Fred Mercury tivesse feito o tratamento, ele teria um processo aí de adaptação, talvez, acho que curto o tempo, e ele conseguiria cantar normalmente. Camila, a gente tem falado aqui com os convidados muito sobre uma coisa que mexe hoje com a sociedade, com as pessoas, que é confiança, autoestima.
E a gente sabe, as campanhas, tanto governamentais como de sociedade médica, a questão do sorriso é a falta dos dentes, a pessoa tem que usar uma dentadura. Eu conheço uma pessoa que sempre foi muito tímida porque ela não tinha, faltava dentes. E aí colocou uma prótese, já muda. No teu consultório você percebe, você tem muita gente que chega acabado porque não consegue se socializar por conta dos dentes. Com certeza, Marco. É o que eu mais recebo. São pessoas que têm essa inibição social por conta do sorriso. E pessoas que geralmente têm uma repetição na história, né? Olha, eu vivi uma vida me dedicando ao outro, sempre não me colocando como prioridade e acabei descuidando do meu sorriso, tive uma fase ruim. E isso me atrapalha no meu dia a dia. Hoje mesmo atendi uma pessoa no meu consultório, um rapazinho, ele 19 anos. E aí ele falou assim, a mãe dele falou, ele não sorri pra foto nenhuma. Aí eu falei assim, você imagina que se você trouxer ele aqui, em 1 hora eu posso resolver o problema dele e ele volta a sorrir? Você imagina o tanto que é impactante. Toda vez que ele tá querendo sorrir, toda vez que alguém quer tirar uma foto dele, ele tem que se preocupar em prender. E aí ele vem aqui e dentro de 1 hora eu resolvo isso pra ele. Quando as pessoas se dão conta disso e que resolvem trazer esse cuidado para si, elas pensam automaticamente, por que eu não fiz isso antes? Fica presa, né? Fica presa, às vezes dá prioridade a outra coisa, não acha que é tão importante. Eu fico imaginando assim, pessoas que ficam anos. Imagina, 19 anos, ele não faz isso agora, resolve fazer isso com 39 anos. 20 anos da vida dele preso. E a sociedade cobra também isso, né? É muito preconceituosa em relação a isso, né? Cobra demais. Parece que a primeira coisa que vê e não sabe nem quais são as causas da pessoa, né? Exatamente. A sociedade ainda tá fazendo isso, ainda tem, né? Essas imposições. Com certeza, a sociedade cobra até demais e a gente precisa, inclusive, lutar contra essa exigência para não ficar algo patológico, né? Ela não se associa, não tá diretamente ligado a ser um padrão estético, mas um padrão de saúde, De saúde e autocuidado. Então, hoje, é interessante que todo mundo esteja bem consigo mesmo, porque isso tem efeito psicológico, tem efeito social. Então, é legal que você se sinta bem com você mesmo, que você se apresente bem. Mas isso não pode ser... Não vamos seguir um padrão de beleza. Isso não pode ser no nível, né, que vai fazer com que você fique o tempo todo ali buscando uma modificação. Isso eu particularmente não apoio. Acho que você tem que valorizar o que é seu e lhe transformar na sua melhor versão, tá? E não todo mundo a mesma coisa. Dentro da linha das pessoas que você atende, quais são as queixas mais comuns? É cor, é alinhamento, tem mais... Quais são as queixas mais comuns? Então, lá na clínica, a gente atende todas as especialidades, tá? Mas eu hoje sou referência na parte estética, dentária e facial. Então, as pessoas chegam e falam assim, olha, eu quero ficar bem, na minha melhor versão, quero ficar bem do meu sorriso, quero ficar bem com o meu rosto. Mas e a queixa é justamente essa, meu dente é amarelado, meu dente é desalinhado. Só que a gente precisa enxergar além, né? A gente não pode ir diretamente para esse ponto. A gente primeiro vai tratar da saúde, né? A gente tem uma ordem cronológica. Depois a gente vai seguindo até a estética. Então, se você chega, primeiro a gente vai fazer... A não ser que você tenha uma urgência. Mas num procedimento comum, a ordem é você vai fazer uma limpeza, né? Ver se tá... A gente chama de adequação do meio. A gente vai fazer a limpezinha, restaurações, ver se precisa fazer canal, coroa, implante. Depois que a gente tratou toda a sua saúde, que você adequou o meio, aí você pode partir para a parte estética. E aí você vai para a parte de clareamento, se a pessoa tem algum acréscimo em resina, ou porcelana, ou enfim, alguma parte facial para fazer. Existe isso de vocês estudarem até o próprio quadramento do rosto para definir se ele tem dentes muito para frente ou muito para trás ou grandes demais, para que você tenha uma harmonia? Existe um estudo para isso? Existe sim. A gente tem medições para a parte dentária, para a parte facial, onde a gente consegue mais ou menos
simular uma simetria, tanto dentária como facial. Então, a gente consegue prever, né, com antecedência, como é que aquele paciente fica melhor. Às vezes você tem traços do rosto um pouco mais arredondados, então angulações do dente a gente deixa mais arredondadas, rostos mais quadrados, linhas mais retas. A gente tende a levar pessoas para o que ela é em essência. Então, o que eu tento sempre passar lá no consultório é que as pessoas busquem ser o melhor de você mesmo. Então, se você tem uma tendência a ser assim, a gente vai trazer o seu melhor dentro daquilo e não fugir. Porque às vezes um formato que ficaria bom em mim não fica bom em você. Né? Chega lá com a foto, eu quero assim. Eu quero assim. E é uma coisa que a gente na aula de odontologia legal, né? A gente estuda muito a ética e tudo mais. A gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a gente não promete resultado. Eu quero ficar aqui igual a Angelina Jolie. Cara, você não vai ficar igual a Angelina Jolie, mas olha, eu vou dar o meu melhor aqui por você. Né? A gente faz Nessa isso. hora você precisa frear muito o ímpeto, né? Faz parte de ser um bom profissional, você dar limite ao paciente, você trabalhar a expectativa do paciente, porque vai muito além de ser só um atendimento, mexe muito com expectativa, com psicológico, você precisa ter um pouco ali, tudo. Precisa acolher, precisa, né? O que eu atendo gente com medo de dentista, então... Aí chega assim, a gente acaba, isso que a gente falou agora, acaba me trazendo na memória casos de pessoas que foram fazer esse procedimento para criar um sorriso. Eu tô lembrando aqui do Roberto Firmino, jogador, que o pessoal chamava ele de Mentex, porque tava totalmente... Você vê, cara, isso é muito artificial. Aquele dente parecia um neon. Ele virou uma etiqueta, né? Ele virou, olha, eu quero... Você acredita que eu já tive paciente que chegou pra mim, sentou na minha cadeira e falei, doutora, eu quero um dente branco Firmino. O Firmino, cara, ele virou uma paleta de cor. Firmino, ele virou... Eu quero um dente branco Firmino. E as pessoas querem... Tem pessoa que quer. E aí você tem que tentar convencer aquela pessoa. Você diz, olha, mas não é natural, né? É uma moda, né? Vamos tentar... Tem isso tudo. Eu não sei se é uma questão ética, a pergunta, se envolveria isso. Mas você disse, é um trabalho que tem que ser feito, né? A pessoa chegar lá, digamos... Se eu chegar lá, Camilo, eu cheguei aqui, já que eu tô ficando famoso, o podcast estourou mundialmente, temos aí 4 milhões de inscritos. Ai, meu Deus. Camilo, eu quero encontrar um sorriso adequado para o que eu faço para o meu rosto. Aí, então, eu tenho que fazer primeiro todo um trabalho de higiene bucal, de tratamento bucal. Isso. Aprender a cuidar para depois fazer isso. Mas o que eu vejo é que uma pessoa assim... Você vê um artista, por exemplo, 2 semanas depois você vê uma foto, tu olha assim e fala, gente, o que foi isso que fez? Parece que vem com uma prótese e encaixa, pronto, mudou. Ali não fez nada, né? Porque não tem uma preparação. Às vezes a pessoa já tem uma saúde bucal boa e foi direto para a parte da estética e a estética não foi tão bem planejada ou então questão de gosto, né? Só que aí vai da escolha... Eu gosto de dizer muito isso para os meus pacientes. Você não precisa fazer comigo, mas... Procura um profissional legal, profissional que vai te entregar um trabalho priorizando a sua saúde, dando uma estética legal, sem ir muito para questões de moda, né? E, enfim. Tivemos um entrevistado aqui, o Chico Tatu, que ele falou isso, que chega às vezes lá no ateliê dele, gente, para fazer umas tatuagens, que ele prefere conversar, ele convence a pessoa a não fazer. Ele fala, você vai fazer... Não é que uma tatuagem é uma coisa que fica muito tempo na pele, né? Hoje a gente consegue tirar... Mas na hora o profissional tem que chegar assim, você está extrapolando o limite. Porque não vai ficar feio. E aí vai acontecer como? Não sei se você concorda. Vai levar a sua assinatura. Exatamente. Quando alguém fala coisa que não gosta, quem fez? Aí fala e... Aí você vai querer se esconder, falar, não fui eu que fiz isso aí, não. Acontece ter arrependimento da pessoa fazer e depois falar, não era como... Dá pra gente desfazer? Existe. Às vezes a gente chega assim e fala, olha, hoje eu trabalho assim. A cor, quem escolhe é o paciente. Eu sugiro, mas o paciente, ele dá o, né, final. Por quê? Já aconteceram muitas vezes de eu chegar e falar, olha, a cor natural é essa aqui, e é isso que vai ficar legal em você, a minha sugestão.
Só não, eu quero um tom a mais. Aí eu falo assim, olha, mas o de cima vai ficar diferente do de baixo. E todo mundo que falar com você vai perceber que seus dentes em cima estão mais claros e os de baixo estão de uma cor diferente. Acho que você já deve ter visto, Marco, alguém com essa aparência. E aí a pessoa fala, não, mas eu quero assim, porque meu dente de baixo não aparece. 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 O dente de baixo aparece. Você tá conversando, o dente de baixo aparece. E aí a pessoa fala ainda assim, eu quero. E aí, ou você tem duas opções. Ou você diz, não vou fazer. Ou você diz, assina aqui e vai. E nem, tira a responsabilidade de mim. E nem faz propaganda. Cara, é complicado, né? Então, na maioria das vezes, o melhor é você não aceitar esse tipo de trabalho. Beirando 2025, daqui a 2 semanas, estamos em 2025. Como é que a tecnologia hoje vive dentro do consultório? Em cima de todos esses procedimentos, tem muita tecnologia já envolvida. Nossa, tem muita coisa nova e diariamente eu falo assim, eu paro pro lado falando, ninguém me falou que quando eu ia ser dentista eu ia ter que ser tanta coisa. Porque a gente tem toda a tecnologia da parte odontológica, né? A gente tem todo planejamento digital, dentário, facial, como hoje tem as tecnologias que são acessórias. Hoje a gente tem que ser um pouco de mídia, a gente tem que saber administrar a rede social, a gente tem que ser um pouco fotógrafo, porque não é o tempo todo que tem um social media, um fotógrafo, alguém para registrar seu caso, então você tem que fazer curso de fotografia, você tem que fazer curso de marketing. Tem que saber escrever. Você tem que saber escrever, você tem que saber se portar, você tem que fazer treinamento de equipe, você tem que ser empresário. Você tem que ir para a parte de contabilidade. Então, quem falou que você ia ser só dentista, tá mentindo. E em questão de aparelhos, do teu material de trabalho, tem Sim. também tecnologia? Tem muita tecnologia. Vocês precisam também estar renovando o tempo todo. Por exemplo, eu sou especialista em harmonização facial e eu trabalho muito com um procedimento chamado lipo de papada. Que eu tiro a gordurinha aqui da região cervical. O que acontece? Quando você tá num pós-cirúrgico, algumas tecnologias são importantes para melhorar, para acelerar o processo pós-cirúrgico. Aí a gente tem o laser, né? Que a fisioterapeuta da gente aplica lá para poder melhorar a recuperação do paciente. Às vezes, por exemplo, na extração de terceiro molar, a gente tem uma centrífuga que faz com que a gente pegue uma parte do sangue do plasma rico em tecidos de cicatrização e coloque dentro do alvéolo que foi feita uma extração de um dente, e aquele material que é retirado do seu próprio sangue vai fazer com que a sua cicatrização seja mais acelerada. Então, a gente tem que estar o tempo todo pensando em melhorias para a clínica, para o paciente, enfim. Uma sigla que é muito comum nas minhas entrevistas aqui. No teu ambiente de trabalho, na odontologia e na estética que está associada, IA está presente? Inteligência artificial? Uhum. Já aparece? Olha, eu não uso muito, mas já vejo algumas pessoas já utilizando e fico até de antena ligada, né? Porque é isso, é tudo muito rápido. A tecnologia vem tudo, né? E quem não está se atualizando fica para trás. Eu tenho curiosidade, na tua área, é um setor muito forte, sempre foi. Até hoje, até minha esposa falou isso para mim, que a prevenção é mais barata do que a correção. Então, assim, se as pessoas se cuidassem na higiene bucal, não investiria tanto para recuperar a besteira. Mas é um setor muito forte, econômico e técnico. Como é que é a tua área em relação, assim, vocês têm muitos congressos, muitas feiras, vocês trocam muitas informações entre os profissionais, existe isso também, né, nessa área? A gente tem sempre os colegas que a gente conversa, né, por grupos de WhatsApp, a gente se encontra em congressos e a gente tá sempre discutindo ali melhorias e um para o outro, discutindo casos. E eu tenho contato até hoje com meus professores da universidade. Então, eu tento ser, assim, ter uma humildade em relação a gente tá sempre precisando aprender. Então, eu tenho sempre esse contato com pessoas que são, às vezes, mais experientes. E isso é muito bom, porque toda pessoa que você vai conversando vai te agregando uma coisa. Poxa, que legal! E um vai passando dica pro outro. Isso é muito bom. Aqui, deu certo. E isso é legal entre os profissionais, essa união, né? Que a gente vê também o contrário. A gente vê um colega querendo derrubar o outro. Mas o legal é você ter pessoas que se ajudam. Pessoas que digam, olha,
isso aqui e tal, se fizer dessa maneira, olha, eu vi a dica. Um dia desse eu fui na professora minha, eu precisei fazer uma restauração em mim. E aí, quando eu cheguei lá, a gente conversando, eu falei, eu também faço assim, com a boca aberta, eu também faço desse jeito, professora. Tal. Aí ela, você viu esse adesivo novo? Esse aqui, você não precisa mais fazer desse jeito, agora tá sendo assim. Falei, cara, que bom. Fui fazer uma restauração, já tomei uma aula de dentística. Então, foi maravilhoso. Facilita. É mito ou verdade que o Brasil é um dos tops, não sei se é nem o top 3 nesse mundo de estética, na parte de clareamento, de... Super verdade, Marco. O brasileiro é o vaidoso, né? Isso aí é super verdade. A odontologia brasileira, eu acredito, e não só eu, mas as fontes, né? Que é a mais avançada do mundo. Porque a gente tá à frente dos procedimentos estéticos, assim, de uma maneira surreal. E eu vejo isso no meu dia a dia no consultório. Os meus pacientes que têm familiares que moram fora, eles esperam as férias para vir fazer a odontologia aqui comigo. Por quê? O que eles falam? E são pessoas de diversos lugares. Eu tenho um paciente que mora em Londres, eu tenho um paciente que mora na França, tenho um paciente que mora em Nova York. E em qualquer lugar do mundo, eles falam, lá é muito caro, muito, muito caro, e eu não tenho qualidade. E às vezes eu podia até pagar, né? Se fosse uma coisa muito boa, mas eu não tenho também a qualidade que eu tenho aqui no Brasil. Então aqui eu gasto muito menos e eu tenho uma qualidade, uma estética muito maior. A gente fala, eu já ouvi isso falando em relação a médicos e enfermeiros, porque nós vivemos em cenário de guerra aqui para a saúde pública, né? E lá aparece tudo, aquela série Netflix, tudo bonitinho, funcionando. Grey's Anatomy. Good Doctor, tudo fácil. Por que o sorriso ainda está muito vinculado a uma aceitação social? Tu consegue, como uma odontóloga, dizer se tem alguma coisa ou é mais um das exigências que a sociedade exige de uma pessoa? Porque principalmente para a mulher, né? A mulher tem que ter tudo certinho, que não aceita, né? Eu acho que tem uma exigência, assim, Marco. Quando você vê uma pessoa... são coisas que não falam, a mensagem vem por si só. Quando você vê uma pessoa com dente muito amarelado, manchado, sujo, porque tem gente que você consegue ver até o tártaro, que a gente fala, né, que é o cálculo bacteriano. Passa a ideia de que a pessoa é descuidada. E aí você vai ter confiança numa pessoa que é descuidada, mesma coisa que você tem higiene pessoal. Então, se você olha para uma pessoa e a pessoa não cuida o básico de si, como é que ela vai passar confiança para outras coisas? Você passa a ideia de desleixo, né? Pronto, aí chegamos num fator que eu queria ver com você. A gente hoje tem muitas pessoas em vários setores, vários segmentos, usando a internet para isso. Então, passamos agora recente para uma campanha política. Os políticos buscaram para vir com um sorriso para convencer, né? Eu estou sorrindo aqui. Apresentadores de TV, cantores e pessoas comuns. Isso tem sido mais em função de uma necessidade profissional, no teu número de pacientes, ou uma necessidade apenas social? Eu acho que um pouquinho dos dois, Marco. Quando a pessoa procura, ela procura pensando no autocuidado mesmo e o que acaba refletindo também na questão profissional. Mas, assim, eu acho que puxa mais pro lado do social mesmo, do que profissional. Claro que vai ter, né, o impacto, mas a pessoa não chega lá, olha, eu quero estar bonito para as outras pessoas. Fala, não, eu quero estar bem. Acho que quando você está bem com você mesmo, estar bem para as pessoas é uma consequência. Você falou que é um pouco de psicóloga também, né? Você tem, não precisa citar, mas você já presenciou, já ouviu muito caso de pode ter existido caso de pessoas que ser excluídas de ambientes ou de grupos por conta... Sim. Isso é horrível, né? É horrível. Até casos, por exemplo, já tive um caso de um médico muito conhecido que ele me procurou porque ele não tinha nenhum problema patológico bucal aparente e ele tinha halitose. E a esposa dele não aguentava mais
equipe do trabalho também falava. E ele numa posição, né? Que, poxa, uma pessoa... Saúde. Da saúde. E aí, ele tava envergonhado, sem saber o que fazer. E aí, eu cheguei lá pra ele. Eu gosto muito de conversar, viu, Marco? Então, quando a pessoa vai lá pra minha consulta, eu falo demais. E quando ele chegou lá, eu falei, olha, vou fazer a avaliação em você. E avaliei a saúde dele. E ele tava bem, tinha uma higiene boa. E aí, qual que era o problema da halitose? Eu falei, olha, existem vários fatores que podem trazer a halitose, não só a higiene. Problemas bucais e associados à higiene, sim, são fatores, mas não é só isso. Me diga uma coisa, quando você está entre uma cirurgia e outra, você bebe água? Você come? Não, eu passo às vezes 12 horas numa cirurgia e eu não me hidrato, não como. Eu falei, você sabia que quando você não bebe água, quando você não come, seu organismo ele fica ácido, sua saliva fica mais ácida e bactérias proliferam, né, em maior quantidade e aí liberam esse odor, né? Existe uma coisa chamada xerostomia que a gente fala, que é quando a pessoa diminui a quantidade de salivação. Porque quando o meio fica ácido, as bactérias elas liberam esse odor mesmo da fermentação. E aí o problema dele era que ele não bebia água, ele não comia. Ele ficava muito tempo em jejum, não se tratava. Então, assim, falei, olha, seu problema vai ser resolvido, você bebe água, você come, dá uma paradinha, faz um lanche, você aí faz uma higiene, né? Pelo menos 3 vezes ao dia, ou então sempre que você acabar de comer, faz uma higiene, usa o fio dental, acabou. E isso trazia um efeito social muito ruim para ele, até dentro de casa. Existe algum tipo de... Dentro da tua área, vocês têm um ponto de partida, né? Uma linha padrão de curvatura, de tamanho, para que você possa fazer um trabalho numa pessoa. Mas para montar, às vezes é necessário se arrancar muitos dentes para você conseguir fazer com que a pessoa tenha sorriso. Não, às vezes a gente faz desgaste seletivo. O que é isso? A pessoa tem, às vezes, um mínimo desalinhamento e que a gente vai lá a nível de esmalte, que a gente fala, numa camada superficial e faz um pequeno desgaste para que a gente consiga fazer esse alinhamento. Ou a gente vai pelo caminho tradicional, que é o mais correto, ir para a ortodontia primeiro, fazer o alinhamento e depois fazer o material artificial em cima. Ou apenas fazer a ortodontia, clarear e já está resolvido. Aquele menino tem aqueles dentes, acho que ele é de Maceió, né? Papa capim? Papa capim. Ali é dente mesmo, sim. Ali ele sofre de uma condição periodontal. Que é isso? Você já ouviu falar, Marco, às vezes, você é do interior, não? Só nascido. Eu cresci em interior, né? Eu sou nascida em Aracaju, mas na verdade, eu cresci na fazenda do meu pai, aqui em Arauá, Sergipe. E meu pai sempre dizia assim, Camila, sabe espinho no pé quando você pisa? Não se preocupe, que o corpo vai expulsar. Então, tem uma coisa fazendo mal ali pro corpo, uma tendência, uma defesa natural do corpo. O corpo da gente é inteligente, vai expulsar. O que aconteceu com o Papa Capim? Ele não tinha uma boa higiene, né? Isso provavelmente deu uma condição de juntar biofilme, tártaro, e aquilo ali adentrou na gengiva e chegou a nível ósseo. E aí, o que o corpo entendeu? Que o dente dele fazia mal para ele. Fazia parte da bagunça. Tava bagunçado. Então, o que o corpo faz? Tende a expulsar. Então, o que ele pode ter sentido? Mobilidade, o dente amolecido e a sensação de dente crescido. O dente dele cresceu? Não, o dente dele não cresceu. O dente dele começou a ser expulso. Então, é dente sim, só que é um dente que provavelmente ele não teve uma orientação devida de higiene, né? Talvez não teve condições para isso, né? Onde ele cresceu. E aí acometeu numa patologia, né, no doença periodontal, que fez com que ele ficasse com aquela aparência. E provavelmente ali naquele caso, eu não sei, acho que colocaram até faceta neles, assim,
Pra testar. Nossa senhora, eu vi uns dentes, aqueles dentes dele brancos. Eu acho que teve algum colega que ainda fez a loucura de colocar ainda resina em cima, não sei o que foi. Mas assim, ali provavelmente caso de extração e Quando, implante. se a gente pensar no nível de preparar uma pessoa para que ela tenha uma formação, vamos sempre bater nesse ponto, ter o sorriso, que é o produto final, desde lá da infância. O que a gente precisa ter como regra, os cuidados básicos que você possa chegar aos 18 anos, início da vida adulta, com a formação adequada, com o alinhamento adequado. Tipo, evitar chupeta, evitar ficar mordendo coisa. Eu vou te confessar, eu adoro morder ponta de caneta. Tô trabalhando, eu fico... É um estresse. Existem várias orientações que a gente faz na parte preventiva. Inclusive, eu tenho um professor, Francisco, o nome dele, ele foi meu professor de periodontia. Eu lembro muito bem de uma frase que ele falou: um bom clínico geral será um bom especialista. Então, se você quer ser um bom especialista, tem que ser um bom clínico geral. Então, eu nunca esqueci disso. E sempre que eu vou atender um paciente, eu esqueço um pouco que eu sou especialista e eu vou ser clínica geral. O clínico geral, a primeira coisa que ele teve que fazer é orientar a higiene. Higiene e hábitos. Então, todo paciente que chega lá, ele vai começar do início mesmo. Vou ensinar a escovar o dente. Porque é como você falou há pouco instante, Marco. A partir da higiene que vem todos os outros problemas, né? A maioria deles, né? A não ser que seja algo que já vem com a pessoa, deformidade a nível dentário ou ósseo. Mas, geralmente, os problemas dentários vêm depois de uma higiene que não foi feita da forma correta. E, às vezes, a pessoa pode estar escovando o dente 10 vezes no dia, mas, às vezes, não está escovando do jeito certo. Porque existe uma movimentação que funciona melhor. Existe uma força que funciona melhor. Tem gente que escova com força demais e dá um problema. Tem gente que escova com força de menos e dá outro problema. Existe uma ordem a ser seguida. Tem gente que tem retração de gengiva porque escova demais aqui na região do premolar. Começa a escovar o dente sempre por aqui, ó. E fica ali judiando o pobre do premolar, ó. E aí, quando eu vou ver, aqui tá com a gengiva lá em cima, porque ele escovou com muita força, ficou o tempo todo num lugar aqui. E aqui dentro, embaixo, tá com tártaro, com cálculo. Porque ele não segue uma ordem para fazer a higiene. E aí tem um lugarzinho que ele sempre esquece. E aí existe um desequilíbrio. Um lugar tá de mais e um lugar tá de menos. E ele escova os dentes perfeitamente, todo no sentido de frequência. Mas às vezes é um ajuste que eu faço. Olha, siga uma ordem. Lembre de todas as frentes, todas as partes de dentro, todas as partes que mordem. Em cima e embaixo. E outra coisa, nos meios, é só o fio dental que limpa. Sabe que muita gente não sabe disso, Marco? Que muita gente acredita que o pelinho da escova, as cerdas, consegue adentrar entre um dente e outro. E se você fizer uma escovação só com escova, você não consegue limpar aquele meio. Aquele meio só limpa com fio dental. E outra, se você for pela sua cabeça, ó, eu vou aqui onde tem carninha, aqui onde tem carninha, aqui onde tem carninha. Só pra tirar. Aí você limpa onde tem carninha, mas tem lugar que tem carninha e você não tá sentindo. Então, primeira coisa que eu ensino, segue uma ordem. Começa pelo fio dental, do último dente, dente por dente até chegar do outro lado. Terminou em cima, vai pra baixo, dente por dente até chegar do outro lado. E aí, é engraçado, porque nessa hora eu falo assim, você sabe que o dente tem 5 lados? Você já contou? Ninguém para pra contar. E aí eu fico assim, como é que eu vou higienizar 5 lados de cada um dos meus dentes? É só seguir uma ordem. Você seguir uma ordem, aí você, né, fio dental, depois frentes, dentro, parte que morde. Não especificamente essa ordem, mas seguir uma ordem. E aí você vai chegar em todos os locais. E aí depois vem pra língua, né? Eu digo, língua branca é língua suja. E aí a gente tem que puxar essa burra branquinha até a língua ficar vermelhinha. Isso a gente já faz logo na infância. Na infância, mas eu trago isso até os adultos também. Aí, a gente preparando desde cedo, a probabilidade é que ela chegue lá na frente sem fazer Com certeza. É uma coisa que é muito comum a gente ver na adolescência. E eu vou confidenciar, minha opinião. Às vezes, precocemente, eu passei por isso. Minha filha, com 6 anos, já queriam botar um aparelho nela. Falei, gente, ela tá com dente de leite. Fiquei meio que brigando, procurei outra pessoa e ele disse, não, seu pensamento tá correto. Eu não vou... Ela vai dar com dente de leite ainda, um pouco cedo. E eu não via desalinhamento.
Ah, mas botar aparelho. Ah, botar aparelho fica bonito. Para ter um aparelho, para colocar um aparelho que é uma necessidade, para você, chegam pessoas que precisam corrigir, porque o aparelho em si ajudou de um jeito, mas prejudicou o outro, deixa marcas, daí você tem que fazer toda essa correção, acontece muito. Existe. Sobre essa sua pergunta, Marco, vou falar sobre a primeira parte e a segunda. Sobre a primeira parte, o caso lá da sua filha. Existe um mito, né? Meu pai pensava assim também como você, no sentido de, ele vai colocar aparelho enquanto é novinho, tá? Existe uma odontologia hoje que a odontologia é ortodontia preventiva, né? Ortopédica, que a gente fala, ortodontia ortopédica. É quando a gente coloca alguns aparelhos que mesmo a criança com dente de leite, às vezes a criança tem uma deformação a nível ósseo, que se eu não tratar enquanto ela é criança, a gente diz que é como se o osso da criança fosse mais molinho, mais maleável. Se eu não tratar ali com a parte preventiva, com aparelhos específicos para isso, para direcionar, quando ela for adulta, ela vai ter que fazer uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia um pouco mais... No osso. Isso, cortar osso. E se eu tivesse usado o aparelho quando minha criança ainda tinha dente de leite, né? Não é aquele aparelho fixo, tá? É outro tipo de aparelho. Mas ainda assim é um aparelho. A gente consegue resolver super rápido, porque é muito mais fácil de mexer. Então, esse pensamento caiu por terra, de dizer, meu filho é muito novo para usar aparelho. Não, quem vai avaliar se seu filho precisa de aparelho ou não é o ortodontista. E o ortodontista, ele vai ter essa noção de se ele precisa ou não e dizer a idade correta para isso, tá? Mas esse pensamento é um pensamento, Marco, muito comum. Só para dizer, eu procurei outro especialista porque eu fiquei assustado. Uhum. Também depende de cada caso, Aí foi feita uma avaliação e aí foi dito, não, é precoce colocar. Era um aparelho fixo. Era fixo, né? Fixo, iam botar com 6 anos. Eu falei, não, é cedo para colocar. Vamos avaliar mais 1, 2 anos, aí decidiu, não. Não, o aparelho fixo, ele é colocado em dente, geralmente é dente permanente. Esse é outro aparelhinho que é dentro da ortopedia facial, preventiva. Ele são aparelhinhos que eles vão ajustar a parte não só dentária, como também a parte óssea. Ele não é aquele aparelho fixo que você conhece. Às vezes tem uns até que você vai dar uma voltinha cada vez, a gente chama de expansor de maxila, é outra coisa. Que acontece? Às vezes, isso tem que vir do feeling do ortodontista. Quando ele tira o aparelho, ele precisa identificar o que é aquela cola que a gente cola o aparelho, ali é uma resina. O que é resina, o que é dente? Porque geralmente a resina é da cor do dente. Então, ele precisa identificar o que é que eu vou remover ali que realmente é cola e o que é que já tá pegando no tecido dentário. Então, eu tenho as duas situações que aparecem no meu consultório. Hoje, eu atendi que tinha a queixa de um dente muito amarelado. E aí eu falei assim, pera, deixa eu ver aqui que seu dente é amarelado. Era o resto da cola do aparelho, que tava ali por anos, e resina sem manutenção, ela pigmenta. Então ela estava totalmente pigmentada, e ele achava que ele tinha um problema muito maior. Simplesmente na limpeza, eu poli a cola, e eu já saí com o dente bem mais clarinho. Como já aconteceu o inverso também. Um ortodontista, que eu não sei quem foi, também não pergunto, foi tirar a cola do aparelho, cavou demais, e aí danificou o tecido dentário, e aí eu precisei trazer um material. Camila, eu queria que você me explicasse para o público como é que funciona, então. A pessoa vai procurar você, e aí, como funciona o passo a passo da recuperação desse sorriso. Vou dar um exemplo em relação a trazer cor ao dente. Como é que é o passo a passo do seu procedimento? Não estou perguntando a questão técnica. O estudo, a apresentação do paciente a você, traz o problema. Como é que você faz até iniciar o tratamento? O que a gente passa? Como eu passaria, por exemplo, se eu estivesse lá? Pronto, Marco. Primeiro você ia passar por uma avaliação, a gente ia olhar o que você precisa fazer em relação à saúde, porque não tem como a gente ir para estética sem primeiro ver a saúde. E aí, depois da gente realizar o passo a passo da saúde, a gente vai para a parte do clareamento, que ele é feito de forma ou caseira, ou no consultório, ou de forma associada, que a gente chama de clareamento misto. E aí, a gente escolhe qual a estratégia que a gente vai escolher para cada paciente, porque cada paciente tem um perfil,
né? Não adianta Uma reação diferente. Não adianta você fala para mim, olha, eu não sou disciplinado. Eu vou esquecer em casa, ou dias que eu não vou usar, tem dias que eu vou querer usar demais. Você vê e você lê esse comportamento do paciente. Se você vê que esse paciente é assim, você já não passa o caseiro, você vai fazer no consultório, né? Ou então, se é um paciente que ele já sofre de muita sensibilidade. Então, eu primeiro vou tratar na parte da saúde o porquê que ele tem muita sensibilidade. Às vezes ele escova com muita força, expõe raiz, e aí eu preciso primeiro recobrir todas as raízes, fazer um tratamento de sensibilidade para depois levar ele para o clareamento de consultório. Se ainda assim ele tiver muita sensibilidade, ou talvez porque foi no ortodontista e tirou o esmalte do dente dele, ou porque ele escovava com muita força, ou usava aquelas pastas de dente... Sabe aquela pasta de dente que promete que vai deixar o dente branco? Aquela pasta de dente preta, né? Carvão, ativado. Na verdade, ela tem agente abrasivo, Marco. É a mesma coisa que você estiver fazendo... Sabe limpeza de pele, que tem aquela areinha que vai... Já estando bem microscópica, né? Isso, é uma abrasão. Isso tira a resina natural Isso do tira o esmalte do dente, a proteção do dente. Então, às vezes, o paciente chega assim, aí vai pro clareamento do consultório e sente muita sensibilidade. Aí a gente vai e passa só o caseiro. Quando a pessoa responde normalmente, a gente faz associado, porque uma técnica complementa a outra e a gente consegue o melhor resultado. E aí a gente vai também fazendo registro de cor. A gente tem uma coisa chamada registro de cor, que aí a gente vai lendo onde é que o paciente está avançando. E chega num ponto que satura. Você pode ir lá, Marco, a sua esposa, fazer o mesmo tratamento. Eu posso colocar o mesmo ácido na mesma concentração, com a mesma quantidade de tempo. E possa ser que você tenha uma resposta, sua esposa tem outra resposta. Tanto de efeito como de sensibilidade. Isso é muito relativo de pessoa para pessoa. E aí, a depender de cada pessoa, que a gente vai direcionando esse tratamento. E tem um tempo médio, a pessoa quer fazer, vamos fazer de uma forma correta, sem pressa, sem aquelas maluquices que eu tenho que fazer isso para amanhã. Normalmente, em quanto tempo você consegue dar o resultado? Olha, geralmente o de consultório a gente faz em 3 semanas, a gente faz uma aplicação por semana, dá um intervalo, né? De uma semana faz outra aplicação, mais um intervalo, outra aplicação. A gente faz isso por 3 semanas seguidas, geralmente. Se precisar, faz uma quarta. E depois a gente vai, ou antes ou depois a gente vai para o caseiro. No caseiro, a gente faz um mês da pessoa usando ali 1 hora por dia. Existem outros métodos também, depende do fabricante, depende da concentração do ácido. O que eu uso a pessoa usa 1 hora por dia, todos os dias durante um mês. E o pós? Depois de conseguir, ele tem que fazer algum... Dente clareado, sempre clareado. Essa questão, assim, de você retocar o clareamento, você pode até retocar. Mas uma vez que seu dente clareou, seu dente vai ser um dente clareado. Você pode ter um recuo dessa cor, a depender dos seus hábitos. Mas a cor original, aquele amarelinho que era o primeiro resultado, você não vai voltar mais. Sabe o que acontece com as pessoas? A pessoa acostuma com a cor. E aí a pessoa sai do consultório hoje com um dente bem branquinho. Aí a pessoa fala assim, olha, doutora, no dia que eu saí daqui tava bem branquinho. Mas já tem 2 meses que eu fiz e não tá mais tão branco. E você acostumou com a cor. Mas olha aqui, no registro de cor, tá a mesma cor. Mesma coisa se eu pintasse meu cabelo todo de louro hoje. É claro que eu ia olhar pro espelho e eu ia ter um estranhamento. Falar, meu cabelo tá super loiro. Daqui a 2 meses eu olho pro espelho, louro. Isso acontece também no clareamento. Mas o seu dente vai ser um dente clareado. Não precisa estar fazendo sempre. Você pode fazer um retoque, né, para dar aquele up, mas não é algo que você precisa estar fazendo todo dia. Existe uma idade mínima para fazer? A gente recomenda que seja a partir dos 18 anos, né? Mas dependendo da maturidade dentária, de formação dentária da pessoa, a gente pode abrir algumas exceções para um pouco antes. Mas a gente recomenda que Mas a correção de alinhamento já pode começar alinhamento desde cedo. Quanto antes ir no dentista. Qual a idade no dentista? Quando tá dentro da barriga. A gente pega... Tem a odontologia... para mamães, né? Para ensinar quando nascer como é que vai higienizar a linguinha, como é que vai lidar com as situações bucais da criança. Orientar, né? E vem a odontologia pediátrica, né? Tem uma especialização nossa que chama odontopediatria,
só para cuidar de criança. Então, a gente vai para a parte de odontopediatria, para orientação de higiene. Depois, a gente vai, quando nascem os primeiros dentinhos, a gente já consegue prever se a criança tende a ter uma situação ortodôntica ou não, né? Existem, a gente chama de arco de Balme tipo 1, tipo 2. Às vezes, a criança... Já novinha, ela não tem aqueles diastemas, que são aqueles espaços entre um dente e outro. Já tem os dentes bem juntinhos. E aí, o dentista, ele já fica de olho. Olha, esse paciente tem uma tendência a ter dentes apinhados. Porque o dente definitivo, ele é mais largo, ele é maior do que o dente de leite. Então, já fica de olho. E aí, quando começam a ter as extrações, as trocas dentárias, já vai vendo se tem uma necessidade de direcionamento com a ortopedia. Ou não, ou se naturalmente tem esse espaço que vão vir os dentes definitivos no lugar. Eu lembrei de uma coisa aqui que a gente podia esclarecer para as pessoas. A gente tem o clareamento e tem a lente, que é cada um. É uma dúvida muito frequente. Qual a diferença? O que é clareamento? O que é resina? O que é faceta? Quais são as diferenças todas? Em teoria, a diferença de faceta e lente é a espessura, tá? Mas... criou-se no popular a diferença entre materiais. Hoje, quando eu falo faceta, geralmente eu tô falando que vai ser um material de resina que vai ser colocado em cima do dente sem desgaste. E quando eu falo lente, existe uma necessidade de um desgaste minimamente invasivo, não precisa ser aquele desgaste de deixar o dente pequenininho, é minimamente invasivo mesmo. E a gente faz em porcelana. Porcelana e cerâmica é a mesma coisa, que é um material, o melhor material que a gente tem na odontologia, mais duradouro, mais duro, não pigmenta, né? A resina é o segundo melhor material que a gente tem. A gente tem resinas premium, né, que são excelentes e maravilhosas, mas não chega a ser melhor do que a porcelana. Porém, a dúvida das pessoas é: vai ter desgaste ou não vai ter desgaste? A lente, ela precisa de um desgaste minimamente invasivo. A resina dá para fazer por cima, uma capinha por cima do dente. E aí a gente desenha com a cor e o formato que a pessoa quer. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, tá, Marco? Porque existe hoje vários casos aí chegando de pessoas que foram fazer essa capa, né, de faceta ou lente em resina e não tá bem adaptado e acaba interferindo no processo de higiene, nas adaptações. E isso traz problemas de saúde. Quem opta por isso pode ter... tem que se adaptar à mastigação, alguma coisa assim? Sim. Se você tem um material... até o seu dente natural você precisa ter cuidado. Mas se você tem um material artificial, você tem que redobrar esse cuidado. Então, se você tem resina no dente, se você tem lente, você não vai ficar abocanhando diretamente com ela. Porque você pode acabar quebrando. Você tem que ter um zelo, um cuidado. Mas isso até com o seu dente mesmo. Muita gente, meu dente é mais forte do que o de todo mundo. Eu como caranguejo, eu mordo e meu dente é resistente. Não, seu dente qualquer dia desse pode quebrar. Seu dente é forte, mas calma aí. Quebra com copo. Pois é. Depende da hora que você quebra o dente. Voltando lá no nosso modelo Roberto Firmino. Ali foi o quê? É lente ou clareamento nele? Não foi clareamento. Clareamento, ele chega numa cor natural. Por mais ácido, condicionamento ácido que você faça no dente do paciente... chega um ponto que, isso que eu vinha falando, ponto de saturação de cor de cada paciente. Chega um ponto que você pode colocar ácido que for. Ele não clareia mais do que aquilo, saturou. Então, o clareamento, ele sempre vai lhe dar um resultado claro, natural. Então, sempre é bonito, né? Agora, quando a pessoa quer uma cor branco artificial, aí ela vai para materiais artificiais, que esse material pode ser resina ou pode ser porcelana. Tá? O do Firmino, por ele ser talvez... bom, eu acredito que tenha sido porcelana, porque é o melhor material que tem, né? O mais resistente, mais duro. Mas foi feito de uma maneira... bem exagerado, extravagante, né? Porque chamava a atenção. Até no meio do jogo, para achar o Firmino, era só ele sorrir. Olha lá, mas tá lá do lado do campo. Isso. Tem algum... a gente falou nisso, né? Existe, então, os exageros... que vem do paciente, né? Ele chega, eu quero assim, e às vezes tem que frear, porque principalmente a gente vê no meio artístico, eu acho tão estranho, porque você falou uma coisa interessante, o clareamento vai trazer a naturalidade da pessoa. Quando você tem uma coisa extremamente branca, você sabe, não tem dente desse jeito, né? Fica feio. Nisso a gente pode trazer assim,
tem uma linha que divide dentro do profissional o que está ali, como você preocupada, não, vamos fazer isso. Infelizmente, vocês vão ter profissionais que eu tô ali para ganhar e... É isso, em toda a área, né, Mar? Dane-se quem tá lá, né? Eu queria mudar um pouquinho. A gente falou tanto de sorriso aqui, dente, sorriso, mas você também tem outra área que você falou, né? Você tem uma parte de estética também, que é muito comum hoje dentro dos consultórios de dentista, aplicação de botox, de outros produtos, eu não sou muito dentro disso, canto de olhos. Você falou de papada. Dentro do teu consultório, você também faz o quê? Eu faço lipo de papada, que é tirar essa gordurinha daqui da região embaixo do queixo. Eu faço preenchimento com ácido hialurônico, que é quando a gente consegue preencher rugas, marcas de expressão, ou então, assim, melhorar angulações, definir angulações que vão deixar o seu rosto mais simétrico. Por exemplo, a pessoa tem um queixinho curto, eu consigo, né, deixar o queixinho dela mais alongado. A gente fala, um exemplo básico, que esse terço, ele geralmente acompanha esse terço, que é igual a esse terço. Às vezes a gente vai medir, existe uma diferença discrepante do terço superior para o terço inferior. E aí a gente devolve essa simetria com preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes a pessoa tá com o rosto murcho, porque o envelhecimento ele traz isso. A pessoa fica com a aparência que tá com a face derretida, que a gente chama. Com ácido hialurônico a gente preenche, dá volume para dar um efeito lifting. Eu consigo colocar preenchimento na maçã do rosto para elevar o malar. Eu consigo preencher bigode chinês, essa marca aqui de expressão, né, que geralmente deixa a pessoa com aspecto envelhecido, né? Posso empinar a ponta do nariz, posso melhorar ângulo de mandíbula, né? Tudo isso com ácido hialurônico. Olheiras profundas eu posso preencher também. Isso tudo é ácido hialurônico. É como se fosse um gel de modelar que dura até mais ou menos 2 anos, né? E aí o organismo ele vai absorvendo. Existem outros produtos que a gente trabalha também. O Botox é super conhecido aí. O Botox geralmente a gente trabalha no terço superior para tratar ruguinhas, né? Da pé de galinha, essa daqui, da glabela, né? Essa expressão aqui também. A gente trata de forma principalmente preventiva com o Botox, né? E a gente tem o bioestimulador de colágeno também, que é um produto que vai estimular a produção de colágeno diretamente na pele. Então, ela vai fazer um enriquecimento, um melhoramento da qualidade da pele. Camila, eu tomei um cuidado com alguns entrevistados aqui que trabalham com saúde, tanto humana como animal. Um alerta que a gente precisa dar, eu queria ter o depoimento nisso. A gente vê muito caso de BO, inclusive custam a vida de uma pessoa. Que conselho você dá na hora da pessoa procurar? Porque assim, na parte de Botox, esses produtos... Sobre intercorrência, né? Você tem as pessoas que são formadas em estética, que têm o estudo quanto a isso, e não todos podem fazer. Vocês da odontologia também têm. O que a pessoa... Vou fazer. Não vá pro Google, pelo amor de Deus. O que vai dar segurança, né? O que eu tenho que olhar em relação ao profissional, à clínica, para eu saber. Pelo menos aqui, tá tudo ok para eu poder fazer, não entrar numa furada. Olha, Marco, eu tinha um professor que ele falava assim, Bruno Torres, ele é um cirurgião maravilhoso. Ele foi um professor da universidade, eu lembro claramente quando uma vez ele disse na aula assim, para você fazer um procedimento e você ter segurança, você precisa saber se o profissional que você escolheu sabe lidar com a intercorrência. Se ele souber lidar com a intercorrência, ele é um bom profissional. Porque fazer o procedimento, todo mundo vai saber fazer, mas complicou, ele vai saber atender a urgência, né? Ele pegou um vaso, pegou um nervo, porque assim, não adianta ser hipócrita e dizer que eu sou um profissional que eu nunca vou ter uma intercorrência. Não existe isso. Qualquer procedimento, por menos invasivo que seja, tem um risco mínimo e o paciente tem que estar consciente disso. Só que qual é o diferencial? É você buscar um profissional que tenha conhecimento anatômico, conhecimento teórico, que lhe dê segurança na explicação do procedimento e que, se houver uma intercorrência, ele vai saber lidar.
Né? Então, tem sinais. Por exemplo, quando você vai fazer um preenchimento, você tem sinais de anormalidade. Ficou muito branco, né? Esquemiou, ficou muito roxo. Você tem que ficar ali acompanhando o paciente. Paciente de preenchimento, paciente de cirurgia, você tem que... Foi pra casa, tá tudo... Saiu do consultório, tá tudo bem. Foi pra casa, e aí, tá bem? Tem algum sinal? Tá roxo demais? Tá branco demais? Tá sentindo dor em excesso? Tem uma ardência em excesso? Tem sinais que a gente observa no pós. E aquele paciente, ele precisa de acompanhamento, de preservação. Se ele tiver isso, aí ele pode ter uma intercorrência em casa. E aí você chama ele no consultório, aplica o hialuronidase, por exemplo, que é um antídoto que faz desmanchar o ácido hialurônico. Às vezes você aplicou num lugar, comprimiu um vaso e aí não está circulando bem. Se eu deixar aquele paciente à toa, ele vai necrosar. Então, para um paciente chegar a necrosar, eu tenho que deixar ele ir para casa e eu não saber mais notícia dele e o paciente não falar nada também e ficar calado. E só deixar aquilo ali piorando. Então, não faz medo você fazer o procedimento e estar em contato com o paciente dizer, olha, tem um sinal de armário. Calma, vem aqui que eu resolvo. Então dá para resolver tudo que você descobre com antecedência e você consegue resolver, mas mais tranquilo. Porque você não pode deixar a pessoa solta, entendeu? E na parte legal, que a gente precisa ter, a gente sabe, tem muita clínica aí de cima de lojinha, né? Verificar se é um profissional bem formado, qualificado, na parte regular, na clínica regular, e você observar, né? Você está num ambiente, se tem biossegurança, se tem higiene, se tem orientação, se tem contrato, porque tudo isso é uma parte importante. Isso, né? Que às vezes o barato vai sair. O barato sai caro. Camila, os homens, os cueca tão vaidosos, estão lá, são mais do que mulheres? Graças a Deus, sim. Os homens estão ficando... Não, olha, meu público, a maior parte são mulheres. Mas assim, quando chega um homem querendo se cuidar, eu fico tão feliz. Porque tá caindo por terra aquele machismo, né? De dizer que eu sou homem, não faço botox. Não, pelo amor de Deus, o homem de hoje em dia, ele é um homem que se cuida. Ele não é menos homem porque ele usa botox. Ele tá sendo um homem que ele se cuida, que ele tá bonito, que ele tá elegante, que ele, sabe, charmoso, tá retardando o envelhecimento, tá ali querendo estar bem com ele mesmo e pra mulher dele, para as pessoas ao redor, pra imagem. Eu aqui tomei o cuidado até de fazer coloração, pessoal, botar a camisa certinha pra ficar bonito, ficar na fita. Ainda não fiz essa parte, né? Eu quase não tenho ruguinha, né? 50, mas tô bem. Mas eu vejo isso, realmente eu tenho amigos que estão já nessa fase, que a gente olha assim, ele posta a foto, não, fazendo tratamento de pele, fazendo esfoliação. E assim, Marco, olha, você tá bem cuidado, você não é preciso todo mundo fazer botox. Né? Tipo assim, eu tenho um tio Luiz, ele é contador, ele é muito engraçado. Aí eu falo pra ele assim, tio, você tá aí com as ruguinhas aí aparecendo, vamos fazer um botox pra dar uma rejuvenescida e tal. Ele fez, Camila, você sabe quantos anos precisei pra criar essas rugas, pra você querer sumir com minhas rugas? Você sabe quanto trabalho deu pra isso? Eu falei, então fica com as suas rugas. Mas ele é um cara que se cuida, é um cara que cheiroso, elegante, alinhado. Mas ele gosta, ele curte as ruguinhas dele, então tá tudo certo. Os homens estão invadindo esse terreno e estão tomando forte, né? Estão gastando muito pra ficar... Isso é muito positivo, Marco, porque é uma quebra de tabu, né? Sim. Os tabus, em todos os aspectos, eles precisam ser deixados de lado. Então... A sociedade tem que ser um único, não blocos, né? Exatamente. Cada setor com todos participando. Então, gente, tô cuidando da saúde, tô fazendo um tratamento de pele, não é tratamento de pele, é cuidar do sorriso, é cuidar da pele, né? Isso você vai pagar lá na frente. Eu escuto a gente lembrar, eu sou da época, Camila é novinha, ela não vai lembrar, do velho texto do Bial, use protetor solar. Aquele textão e lá no final, use protetor solar. Você vai saber lá na frente o que você vai ter que pagar se não usar o protetor solar. Camila, o que você diria para quem tem medo ou vergonha de buscar uma ajuda
especializada para corrigir o seu sorriso? Ressignifique suas memórias. Porque às vezes as pessoas têm memórias de comentários, de vivências que tiveram no passado. E trazem isso como um receio de viver novas experiências. E hoje em dia tá tudo tão avançado, tão evoluído. Lá no meu consultório mesmo, eu tive todo um cuidado de não deixar com cara de consultório. Então, você chega lá, é aconchegante, com plantinha, com aromatizador, com música, com todos os estímulos que possam servir para trazer acolhimento. Então, você chega lá e você não pensa que você está no consultório e fala, olha, aqui é um lugar de autocuidado, que você vai sair se sentindo bem em todos os aspectos. Então, é esse abraço que a gente tem que trazer para o paciente. Então, aquela memória que você teve, aquele consultório assustador, de luz branca, Mas você vai ter uma coisinha nesse consultório ainda, que se eu pudesse, se eu tivesse o telefone para ligar, Elon Musk, já que você conseguiu fazer o foguete da ré, acaba com o barulhinho da maquininha do dentista, pelo amor de Deus. Porque... Mas olha, eu faço uma coisa lá no consultório que funciona muito bem. Quando a pessoa chega com essa queixa, doutora, eu não suporto o barulhinho do motor. O que eu faço? Eu coloco uma touquinha na pessoa, aí eu coloco aquele fone de ouvido que é maiorzinho. O que você gosta de ouvir? Pô, aqui, ó. Acabou. Às vezes, heavy metal, às vezes em cirurgia. E olha, eu me adapto super, eu gosto do paciente. O paciente chega lá, eu gosto de pagode, eu gosto de rock, eu gosto. Então eu escuto de Belo a Pink Floyd. Vai ali. Vamos de axé a rocha. Mas assim, o que você vai se sentir bem ouvindo? O que vai te transferir? Às vezes a pessoa tá numa cirurgia. E aí a pessoa fica tensa. Tá com dor? Não tá doendo, mas eu tô tenso porque eu sei que eu tô operando. Então vamos trazer as sensações, né, para ajudar nisso. Presta atenção na música, escuta a música, se transporta para outro lugar, pensa que você planeja a sua viagem. Isso tudo ajuda para acalmar o paciente. Falou vamos falando bom português. Falou de dentista, a pessoa já não dorme. Você tem uma consulta amanhã, já não dorme, já fica com o dentista. Já pensa na broca, na agulha da anestesia. Isso tá sendo ressignificado. Isso é bom. Vou fugir de tudo aqui e vou botar você no sinuca de bico. Ai, meu Deus. Para entrar no tema bem temperado. Pergunta a todo mundo. Para Camila, existe algum prato, alguma comida que tem uma sensação incrível para você, uma lembrança, um momento, alguma coisa assim que é especial? Nossa, tantos, eu amo comer. Nossa Senhora. Várias comidas. Você fala assim de prato principal, de sobremesa, qualquer comida que mexe com você. Não sabor, mas dá um aperto, você fala assim, todo mundo aqui falou uma comida comum. Cara, eu vou falar de uma coisa essa semana, que eu tenho várias comidas, mas eu vou dizer uma que foi essa semana que aconteceu. Eu achei a receita do doce de leite ambrosia da minha avó. Anotado. Aí, eu amava o doce de leite dela, porque ela fazia sem cravo e sem canela. E eu achava delicioso, porque eu comia do resto de todo mundo e era aquele cravo forte, aquela canela forte, e o dela era assim, saboroso. Sabe aquele simples que não tem erro? E aí eu disse, vou anotar essa receita. Eu anotei, nunca tive coragem de fazer essa receita. Eu morava com minha avó. Minha avó foi uma pessoa muito, muito importante pra mim. E essa semana eu achei a receita lá do ambrosia. E eu fui fazer. Vai chegar... O gosto vem na boca. Ai, nossa. É que tem comida que tem memória, né? A maioria aqui das pessoas falaram comida de mãe. Comida da mãe. A minha foi da minha avó. Nossa. E tem alguma coisa... Minha mãe também cozinha super bem. E tem alguma coisa que se chegar assim na mesa, você vai falar assim, não, gente, essa aqui não. Pelo amor de Deus, eu não como isso por nada no mundo. Tira de perto de mim. Tem muita comida, sim. Mas essas comidas que trazem memória afetiva, nossa, pelo amor de Deus, você come... E lhe traz as pessoas, lhe traz os momentos, lhe traz até o cheiro da comida. Nossa. E a que rejeita, você fala, não, como não? Isso aí não. Tudo que tiver beterraba. A beterraba. Nossa Senhora, beterraba é um negócio que... Quem inventou a beterraba? Olha, a gente já teve aqui frango frito, salpicão. Assim, comida é uma coisa engraçada. Eu tenho assim, eu posso estar num bistrô francês.
Uhum. Com o chefe 3 estrelas Michelin. Se no outro lado tiver sarapatel, valeu, amigão, vou Eu pra vou lá. pra Sarapaté. Agora, botou caruru na minha frente, Não acredito saio que você não correndo. gosta de caruru, Marco. Não, eu não, saio não, correndo. não é Eu não possível. gosto de cuscuz, eu não gosto de caruru. Mas você é sergipano? Sou maranhense. Ai, porque o sergipano ama um cuscuz. É uma briga em casa, porque não consigo entender aquele negócio amarelo e bota leite em cima e a massa. Não vai. Eu tenho Nem temperado, Não, nem... eu tenho que botar tomate, pimentão, cebola, carne, É o misturar cuscuz paulista, pra né? fingir que não é cuscuz. Isso, e caruru. Caramba, Marco. Mas caruru é uma delícia. Mas caruru me lembra fundo de fralda de bebê. Eita, Jesus. Entenderam, né? Entenderam. Mas é de cada um. A gente teve jiló, teve cada comida. Porque é interessante, a comida, eu falo, vou repetir essa frase que eu já disse aqui. A comida é impressionante. Você já comeu... Você já foi no Vietnã? Mas você pode ir lá através de um prato vietnamita. Uhum. Mas se você foi na Europa e foi na Itália e quer relembrar a Itália, você come um prato. Ele te traz de volta àquele lugar. Então a comida te leva a um lugar ou te traz de volta àquele lugar. É incrível isso. Verdade, Marco. Lembra da família. Porque é um ato. Sentar à mesa com a família o ato de comer junto é a melhor simbologia de família unida. De família. Apesar que de vez em quando saem voam uns pratos, né? Uma faca. Olha, eu quando eu como churrasco não tem como lembrar do meu pai. Meu pai também já é falecido. Todos os sábados a gente acordava pra ir pra feira. Ele morava na fazenda e eu todo final de semana ia ficar na fazenda com ele. E aí a gente acordava todo sábado pra escolher a carne Do domingo. pra fazer o churrasco quando chegasse. Eu ia pra parte, eu era responsável por acender a churrasqueira e preparar a farofa e o vinagrete. E ele era o churrasqueiro. Então, assim, Aquela carne. nossa senhora! Então, assim, eu fiquei muito exigente pra comer churrasco, mas... Olha. Tem que ser bem autêntico, né? É isso. Camila, que mensagem você pode deixar final para quem assistiu e teve uma aula aqui, um depoimento? Como é que você tem que fazer, gente? Todo esse cuidado para que você tenha o sorriso que é o seu cartão de visita, né? Você chegar de mau humor, como dizem que eu sou mal-humorado, ninguém aguenta. Mas se você chegar sorrindo, oi, gente, cheguei, muda tudo. Que mensagem você pode deixar? Pessoal, busquem o autocuidado, busquem estar bem com vocês mesmos, né? Não busquem só estar bem pro outro, mas principalmente estar bem com você. Não busquem padrões de beleza, mas resgatar a sua essência, o que é que vai te fazer sentir na melhor versão, né? E seja de uma forma leve com isso. Não deixe que os padrões de beleza, que as redes sociais, que a sociedade te faça sentir pressionado em buscar essa estética de perfeição. Se amem do jeito que vocês são e queiram estar bem, em melhoria, né? Mas sem pesar no psicológico. Que isso seja sempre leve e gostoso. Recado dado, gente. Recado dado pela Camila. E aí você vai lá no Instagram da clínica dela. Transformare.odontologia. E marca. E aparece aqui. Depois eu vou ligar para ela que eu quero. Tô me transformando, né? Muito obrigada pelo convite, viu, Marco? Eu amei. Tenho que agradecer. Você deixou, assim, muitas informações importantes para todo mundo. Porque é tão simples se cuidar, né? É isso. É tão simples. Gente, agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso podcast, agradecer nosso patrocinador, Casa da Música, Alain. Obrigado por estar nos apoiando, é muito importante. Você que está assistindo nessa entrevista, vai lá, deixa seu comentário, curta, compartilhe. O like é importante, eu já disse, gente, quanto mais like, mais a gente está ganhando o mundo. E não esqueça, na próxima entrevista a gente volta com um bate-papo bem temperado. Valeu, gente. Obrigado.